Meus amigos perfeccionistas, agora eu vou falar sobre o perfil de personalidade do tipo 1, Enneagrama tipo 1, os perfeccionistas. Como que eles enxergam o mundo? Eles enxergam o mundo como tudo sendo perfeito. Tudo que se faz tem que ser perfeito. Tudo que se faz tem que ter qualidade. Tudo que se faz precisa ser correto. Eles têm um senso de justiça muito forte. Preto é preto, é branco, é seu, é meu. Tudo é muito justo. Tem uma palavra que define o tipo 1 e essa palavra ela é integridade. Basicamente eu defino assim, combinado é combinado. Integridade significa isso. Combinado é combinado. O tipo 1, ele vive baseado nas regras, nos princípios, no que é certo. A mente dele funciona assim, o corpo dele funciona assim, o coração dele funciona assim. É importante você saber que o tipo 1, muitas vezes ele age sem pensar. Ele simplesmente segue o padrão. Por quê? Porque o tipo 1 é instinto, ele faz parte da tríade prática. Então ele segue o padrão, ele faz aquilo que foi padronizado para ser feito. O tipo 1 tem muitas características positivas, mas tem uma delas que é muito ruim, exatamente a crítica. É ruim a crítica, por quê? Porque faz o tipo 1 viver de forma reativa, de forma defensiva, principalmente quando a crítica é para ele próprio. E quando vive esse mundo de crítica, o tipo 1 ele tem a tendência a viver uma raiva muito forte. Agora, essa raiva ela é diferente da do 8, que é uma raiva explosiva. É uma raiva muitas vezes internalizada. E isso faz com que o tipo 1 fique pesado. Eu falo assim, fique com a sua mochila pesada. E quanto mais pesado que fica com a mochila, mais difícil ficam as coisas sair perfeitas. O tipo 1 é aquela pessoa que acredita assim, que sabe de tudo. Aquele que é o dono da verdade. É o dono da verdade. Agora, isso de acreditar saber de tudo, saber de todos, ser o dono da verdade, traz muita impaciência para o tipo 1. E a impaciência e também a intolerância faz parte da sua rotina, porque faz com que o tipo 1 sejam pessoas extremamente exigentes e chegam até a ser crítico com os outros. Por quê? O padrão de performance é muito alto. Sempre tenho que melhorar, sempre tem como fazer melhor, sempre pode buscar um grau de perfeição melhor. E essa fixação da perfeição, ela traz no tipo 1 alguns problemas. Dentre eles, o seu principal desafio, que é a sua fixação mesmo. A fixação do 1 é o ressentimento. Ele fica ressentido com as pessoas. E esse ressentimento ele vem porque as pessoas, elas não conseguem enxergar a beleza, a magnitude, a perfeição de fazer as coisas no padrão certo, de fazer as coisas do jeito certo, de fazer as coisas muitas vezes como são norteadas pelo tipo 1. E essa fixação e esse ressentimento faz com que muitas vezes starte o mecanismo de defesa do 1, que é a raiva. Mas não é a raiva do 8 de brigar, é a repressão da raiva. É aquela raiva internalizada, é aquela raiva que chega, a corroer a boca do estômago. Muitas vezes, eu tive vários alunos tipo 1 que falaram isso, muitas vezes assim, aquela raiva que dá um gosto ruim na boca, aquela raiva que dá vontade de colocar para fora, mas o tipo 1 não consegue. Por que não consegue? Porque brigar com o outro, porque ficar com raiva do outro também é errado. E aí não é um mundo perfeito. E aí fica uma inconstância muito grande. E acaba com que faz com que o tipo 1 se oponha. Se oponha a tudo que sai do jeito que ele quer. Agora, veja bem, você vai aprender nos próximos vídeos aqui comigo que cada tipo de personalidade ele tem a sua jornada de evolução. A jornada de evolução do 1, ela passa desde a jornada mais baixa, aquele tipo 1 em neurose, onde tudo é errado, tudo dá errado, ninguém faz certo, e aquela pessoa que muitas vezes se sobrecarrega de todas as coisas, aquela jornada mais baixa de todas, até uma jornada de extremamente evoluído, e aí sim conseguir fazer as coisas com um nível de muito mais perfeição, é quando o tipo 1
ele evolui, ele sai lá de baixo e evolui e consegue viver uma vida mais leve, e consegue acessar o seu interior, e consegue viver uma jornada emocional e se permitir. Essa é uma das maiores belezas, se permitir equilibrar entre o rigor da perfeição e a leveza da realização. Para evoluir nessa jornada, o tipo 1 ele precisa buscar a sua grande virtude. E a virtude do tipo 1 é a serenidade. Quando aceita e vive com serenidade, ele se permite aceitar que o mundo não é tão perfeito. E quando ele tem serenidade, aceita que o mundo não é tão perfeito, a sua mochila fica mais leve. A sua vida fica melhor. E até as suas realizações são mais perfeitas. Tipo 2, o ajudador. O tipo 2 é aquela pessoa que ela enxerga o mundo como um mundo de relações. É aquela pessoa que busca se relacionar com todos, sabe? Quer ser amigo de todos, gosta de tudo, gosta de todas as pessoas, enfim. Busca sempre agradar as outras pessoas, fazer pelas outras pessoas, tá? O tipo 2, ele sempre tem o coração aberto. Ele foca de bom coração, é a dádiva. Eu falo que é a grande dádiva do tipo 2, fazer de verdade pelo outro, fazer de verdade em prol do outro. Da mesma forma que eu falo assim, o 2 ele faz sem esperar nada em troca. Entre aspas, sem esperar nada em troca. A gente vai conversar um pouco sobre isso mais à frente, tá? Tem como grande virtude a doação sem medida. O 2 ele sempre se preocupa em servir as outras pessoas. Agora, por ajudar tanto o outro, esse é um grande problema que o 2 tem. Ele acaba esquecendo de si mesmo e, por orgulho, esquece das suas próprias necessidades. É como se o coração falasse mais alto e sente que o outro precisa de ajuda, o outro precisa de algo, mas sempre é assim. O outro precisa, o outro ele necessita da minha ajuda, o outro ele precisa desse momento, o outro ele precisa dessa informação, o outro ele precisa disso que muitas vezes eu tenho. Então eu olho a necessidade do outro e esqueço as minhas próprias necessidades, né? No caso do 2, ele esquece as suas próprias necessidades, os seus próprios desejos, as suas próprias buscas. E veja bem, isso tem seus prós e tem seus contras, né? O filtro do 2, o que o 2 sempre pensa, o outro ele precisa adivinhar que se eu sou tão bom para ele, ele também pode ser bom para mim. Se eu fiz isso por ele, ele também pode fazer isso para mim. Mas muitas vezes não é o que acontece. E a inconsciência, né, de forma inconsciente, o 2 ele fica preso. É como se ele ficasse preso em fazer pelo outro, esperando que o outro também faça por ele. Mas o ego do orgulho do 2, ele não deixa com que ele cobre, com que ele peça, com que ele demonstre muitas vezes que o outro também precisa fazer para ele. E esse é o grande vício do 2, é esse orgulho de se mostrar muitas vezes como alguém que pode fazer pelo outro sem esperar nada em troca, entre aspas novamente, né? A fixação do 2 é fazer por adulação, é o elogio em excesso, é esperar o retorno e que muitas vezes não vem. O mecanismo de defesa do 2, ele está ligado à repressão das próprias emoções. Veja a diferença. O 1, ele reprime a raiva e o 2 ele reprime as próprias emoções. Ele reprime a sua necessidade, o seu desejo, a sua vontade, tudo aquilo que é para si próprio. O 2 ele não permite, o orgulho do 2 não permite que ele viva isso. Então ele tem a necessidade muitas vezes de se entregar, se doar para outra pessoa. Eu costumo dizer assim, quanto mais você chuta, mais você briga, mais você fala que não se importa com o 2, mais ele se sente orgulhoso, mais ele se sente, poxa, o que eu posso fazer a mais para essa pessoa que precisa de mim, que acha que não precisa, mas que verdadeiramente precisa? E mais ainda,
o 2 ele esquece de si e faz pela outra pessoa. Seja em qualquer área, seja no trabalho, seja no relacionamento amoroso, seja uma relação de pai e filho, enfim, em qualquer área. Agora, você vai aprender nos próximos vídeos aqui comigo que cada tipo tem a sua jornada de evolução. E o tipo 2, na sua neurose, no seu nível mais baixo de evolução, é aquela pessoa que esquece da sua vida em detrimento da vida do outro. Mas quando o 2 ele vai evoluindo, vai crescendo, vai se tornando realmente um tipo 2 evoluído, ele consegue viver a sua virtude de humildade. E vivendo a sua virtude de humildade, ele consegue pedir perdão, pedir desculpas. Ele consegue ser humilde de reconhecer que precisa e também pode pedir ajuda. Assim, o 2 se permite viver a completude do equilíbrio na sua vida. O 2 neurótico, ele ajuda sem medida. O 2 completo, ele tem a humildade de viver uma vida verdadeiramente equilibrada. É um processo de evolução. É um processo de evolução. Quanto mais baixo, mais você se identifica com as piores características do 2. Quanto mais alto, mais forte a sua jornada de evolução, mais completo e melhor você usa as características principais da personalidade do tipo 2. Tipo 3. O tipo 3, ele enxerga o mundo como um grande sucesso. E eu estou nesse mundo, eu vivo esse sucesso, eu preciso brilhar. É assim que o tipo 3 enxerga o mundo. Ele busca sempre metas e resultados. O tempo todo na vida do tipo 3 ele está buscando. E isso faz com que o tipo 3 ele se torne um grande realizador. Mas o que acontece? Ao priorizar as metas e resultados, muitas coisas importantes são deixadas de lado. O tipo 3 ele se torna muito narcisista, ele vive por conta de status, por conta de mostrar ao mundo a imagem que quer que o mundo veja. E muitas vezes o tipo 3 ele se molda para ser o que o mundo precisa que ele seja. Para quê? Para ter as metas e os resultados que ele se propõe a viver. O 3, ele acredita que o sucesso é ele em pessoa. E ele se torna um grande realizador, um grande motivador de tudo. De todas as coisas, de todas as pessoas. Sempre falando de sucesso, sempre falando de realizar, sempre falando de fazer. Assim, não tem tempo de descanso, tem tempo de realização. Isso faz com que o tipo 3 ele se torne em algum momento muito individualista. Essa individualidade ela é diferente da individualidade do tipo 4. Essa individualidade do 3 é uma individualidade de olhar para o seu próprio umbigo. Olhar para o seu próprio umbigo sem se importar com as necessidades dos outros. Olha a diferença, olha que legal isso. A energia do 2, do 3 e do 4, ela é a mesma, 2, 3 e 4. Tem a energia emocional, mas o 2, ele coloca a energia emocional para o outro. Doa-se sem medida. O 3, ele coloca energia emocional para si mesmo. E o 4... Daqui a pouquinho eu falo do 4, aí você vai saber, né? O 3, ele está sempre fazendo algo, ele nunca está parado. E por isso, muitas vezes na liderança, na vida familiar, enfim, o 3 ela é aquela pessoa que ela é vista como o indisponível. Não tem disponibilidade para as outras pessoas. Mesmo sendo emocional, centro da tríade emocional, o 3 ele esconde os seus sentimentos. É dessa forma que o 3 ele expressa as suas emoções. Ele prende os seus sentimentos aqui dentro dele mesmo, ele prende os sentimentos no seu interior para mostrar para o mundo apenas a sua força, apenas o seu resultado. Ele prende em si mesmo, dentro de si mesmo, todas as suas emoções e mostra para o mundo apenas o que ele quer que o mundo veja. O 3, ele não tem tempo para o que não é importante, porque para ele, tempo deve ser gasto única e exclusivamente para contribuir com o resultado. Veja, né? O resultado é um valor muito importante para o 3 e ele vive em função desse resultado e de mostrar esse resultado para o mundo. O vício do 3
o lado negro do 3 é realmente viver o auto-engano. E busca viver, né? O 3 ele busca viver o que a sociedade espera dele. E o que acontece com isso, né? Esse vício, ele traz ali um mecanismo, muitas vezes, da adaptação. Então o 3 é como se ele fosse um camaleão, ele vai se adaptando ao ambiente, ele vai se adaptando ao cenário, ele vai se adaptando às pessoas em prol de quê? De conseguir mostrar para o ambiente, para as pessoas, para as situações, o que ele precisa ser para ter aquele resultado. E é um grande desafio, sabe? Porque o 3 ele precisa se encontrar, ele precisa buscar viver a sua veracidade. Essa é uma grande busca. E deixar de mentir para si mesmo, para acreditar que está pronto para o mundo, quando na verdade ele está apenas se adaptando ao mundo, que lá na frente vai cobrar muito mais dele. E o mecanismo de defesa dele é o que eu falei para vocês agora, é a identificação. É a estrutura do camaleão, ele se molda aquilo que é necessário para alcançar o resultado que o 3 quer. Agora, veja bem, você vai aprender nos vídeos aqui comigo que cada tipo ele tem a sua jornada de evolução. O 3, na sua jornada lá embaixo, na sua jornada mais neurótica, no seu momento mais neurótico de vida, ele muitas vezes ele passa por cima de tudo e de todos para que alcance o seu resultado. Agora, um tipo 3 evoluído, né, saindo lá da neurose e crescendo e vivendo o seu processo de evolução, ele consegue se conectar com a sua veracidade. O que é essa veracidade? É a verdade original que está dentro de si mesmo. Olha que lindo isso. Deixar de ser alguém se adapta ao mundo, às pessoas, às coisas e às situações e consegue, na sua jornada de evolução, viver quem é de verdade. Se descobrir, né? Talvez se redescobrir quem é de verdade e se permitir, que é o mais belo, se permitir mostrar essa verdade para o mundo e viver também as suas próprias histórias, sendo quem é de verdade. Esse é um pouco do tipo 3, um grande realizador que tem tudo dentro de si para conquistar os melhores resultados que pode conquistar para a sua vida. Agora, pode ser resultados neuróticos ou podem ser resultados de extrema evolução. Tipo 4. Tipo 4 são vistos como os grandes individualistas. Eles enxergam o mundo com muita profundidade. Essa é uma característica forte do tipo 4. E essa profundidade, tipo 4 faz parte também da tríade emocional, 2, 3 e 4. E essa profundidade, ela diz respeito a significado. Tudo precisa ter um significado, tudo precisa ter sofisticação, tudo precisa ter um lado emocional muito forte. E esse emocional muito forte tem sempre a ver com uma sensibilidade aflorada. O tipo 4 é aquela pessoa que ela vive uma sensibilidade, vive as emoções muito fortes, vive tudo que há de mais belo, mais profundo que pode viver. E se não tem nada belo, profundo para viver, ele vai buscar o que é belo e profundo para viver. Geralmente, tipo 4 são pessoas que são mais emocionalmente fechadas, chegando até a ser um pouco melancólicas. Por quê? Porque o tipo 4 ele busca sempre a sua própria identidade. A busca pela identidade é muito forte no tipo 4, tá? Então, e essa busca ela vem de uma experiência na infância, né? Cada tipo de personalidade teve uma experiência na infância e essa experiência na infância faz com que ele tenha determinados padrões comportamentais hoje e esses padrões comportamentais geraram ali os padrões de personalidade. O 4, quando ele vive ali na sua neurose, no fundo do poço, ele muitas vezes vive um mundo melancólico, depressivo, um emocional muito fechado, enraizado mesmo. É como se ele tivesse preso numa busca emocional muito forte, tá? E esse preso, essa busca emocional muito forte diz respeito a buscar o sentido para a vida, buscar o que é mais importante na vida e tudo isso ligado ao seu lado emocional. É aquela busca até de entender
qual é o seu propósito, qual é o seu motivo, qual é o propósito até da humanidade. Então o 4, na sua neurose, ele tem uma introspecção muito forte. Agora, essa estrutura positiva, ela faz com que o 4 ele busque, tá? A visão positiva disso, ela faz com que o 4 busque a paixão da existência humana, a paixão de ajudar o outro, a paixão de poder viver a sua própria verdade, a sua própria identidade, sendo quem é, não tendo a necessidade de fazer, né, de se construir, de criar um personagem ali. Um lado negativo do 4 é realmente essa oscilação. Então, geralmente, pessoas tipo 4, elas oscilam muito. Elas acordam, hoje é um dia maravilhoso, hoje eu posso viver aquilo que eu quero, hoje eu vou encontrar todas as maravilhas do mundo. Ai, meu Deus, que dia, olha, hoje está cinzento, nossa, está ventando, vai chover. Então, o 4, ele vive de forma intensa. Tanto ali, às vezes, o fundo do poço quanto a magnitude das suas realizações. E essa intensidade é muito forte. Às vezes o 4 ele até é confundido com uma pessoa bipolar. Por quê? Porque é muito inconstante na vida, mas não tem nada a ver com a bipolaridade. O isolamento emocional, ele faz parte da vida do tipo 4. E isso faz com que o 4 ele tenha dificuldade de lidar com todas as coisas com que precisa lidar. E aí esse isolamento, ele vem de uma forma onde o tipo 4 se fecha. Ele fecha seu corpo, ele fecha sua mente, ele fecha o seu coração. E se fecha às vezes de ficar num cantinho escuro, num quarto escuro, fechado do mundo, isolado do mundo. Por quê? Porque não consegue encontrar o motivo, o propósito de tudo aquilo que ele está vivendo. O vício do 4, ele é a inveja. Agora, não é essa inveja que você conhece, é a inveja de uma dualidade, né? Por exemplo, se eu estou muito feliz, nossa, hoje eu estou muito feliz porque aconteceu isso na minha vida. Como que o outro pode estar triste? Como que o mundo pode estar ruim? Como que hoje pode estar cinza? Eu estou tão feliz. O mundo não pode estar nublado hoje porque eu estou tão feliz. Agora, se eu estou triste, se eu estou para baixo, eu tipo 4, eu estou triste, eu estou para baixo, como que o outro pode estar feliz? Como que pode estar um sol tão forte hoje? Como que as pessoas podem estar festejando? A inveja do 4 é a inveja da busca da falta que lhe falta. Essa é a grande inveja. E a fixação do 4, ela vem através dessa busca, o entrar numa profunda melancolia. E o 4 ele fica melancólico e, como eu disse para vocês, ele se fecha corpo, fecha mente, fecha o coração. E esse se fechar faz parte do seu mecanismo de defesa, que é a introjeção emocional, e faz com que o 4 muitas vezes se retire, se isole, a ponto de viver aquela neurose, depressões fortíssimas, porque eles vivem o que de pior tem no seu isolamento emocional. Agora, você vai aprender nos próximos vídeos aqui comigo que cada tipo de personalidade ele tem a sua jornada de evolução. Qual que é a jornada de evolução do 4? Ela diz respeito, a palavra é linda, escreva essa palavra, ela diz respeito a equanimidade. O que significa, Mário, equanimidade? Significa o equilíbrio e o domínio das suas emoções. E quando o 4 ele vive em equanimidade, ele equilibra e domina as suas emoções para viver de verdade quem ele é. Olha que lindo! Para viver de verdade, com perfeição, ok? O seu propósito de vida, o seu motivo de vida, a sua mais forte emoção. Tipo 5. Quem são pessoas tipo 5? São pessoas observadoras. O tipo 5 ele é extremamente observador, porque o tipo 5 ele é mental. Ele não tem energia de corpo, ele não tem energia emocional, ele tem energia
da mente, é visto como cabeção. São as pessoas observadoras. O 5, a sua visão de mundo é enxergar o conhecimento. Conhecimento é a grande razão da vida. Conhecimento é o grande motivo da vida. E por isso o tipo 5 ele está sempre em busca de uma explicação lógica para tudo e para todas as coisas. O tipo 5, ele preza por privacidade. Em algum momento da sua infância, ele teve a sua privacidade desrespeitada. E por isso que ele teve na infância, ele preza hoje, na fase adulta, pela escassez, pela preservação, principalmente do seu conhecimento. Ele busca a racionalidade de tudo, entender tudo, compreender a razão lógica de tudo, observar todas as coisas. Para quê? Para que só então possa criar um mecanismo de ação, um mecanismo de movimento. Geralmente as pessoas tipo 5, elas não costumam falar muito, principalmente se elas não têm certeza de alguma coisa. Aí que não fala mesmo. Se o 5 ele não tem certeza, ele não abre a boca para falar asneira, para falar bobagem, para falar mentira, ok? Agora, quando o 5 ele se expõe, é porque tem muita objetividade, tem muita certeza e tem muita precisão, porque o 5 ele tem essa necessidade de conhecer para fazer, né, para dar qualquer passo de mudança. É normal as pessoas tipo 5, elas estarem desconectadas da emoção, desconectadas de tudo, desconectadas das outras pessoas. Por quê? Porque o 5 ele vive o seu mundo racional. Eu costumo falar assim, se o 5 ele precisa de uma informação, ele sempre segue 3 passos de pesquisa. Quais são esses 3 passos de pesquisa? Então, primeiro, o 5 ele busca informação na mente. Se não encontrou, ele vai buscar nos livros ou no Google. Só depois, se não encontrar na mente, se não encontrar no Google, é que o tipo 5 ele vai buscar a informação com outras pessoas. Essa independência é algo muito forte para o 5. Agora, essa busca de informação e essa independência faz com que o tipo 5 se tornem pessoas extremamente acumuladoras, né? Acumuladoras de ser assim, acumular livros, acumular revistas, acumular conhecimento. A conhecimento é o que o 5 mais acumula. Tá? São pessoas que muitas vezes sabem, aprendem. Não travou não, aprendem, mas não colocam em prática. E isso é muito ruim para a personalidade 5, porque ele aprende e não pratica. Ele não pratica. O 5, ele precisa se preservar, ele precisa do seu espaço, então geralmente são pessoas que gostam de pouco contato físico dentro dos ambientes organizacionais, dentro das empresas, são pessoas que preferem muitas vezes, né, trabalhos de forma individual, não tanto trabalhos de forma coletiva. Olha a diferença do 2. O 2 ele é aquele amigão, ele quer fazer junto com todas as pessoas. O 5 ele prefere fazer de forma individual, né, sem conexões emocionais, apenas com conexões lógicas. Isso faz muito mais sentido para o 5. Às vezes, tá, essa não conexão, esse não emocional, esse conhecimento, ele faz com que o 5 seja considerado uma pessoa neutra, uma pessoa apática. Mas é porque o 5, ok? Isso é muito importante. O 5, ele vive a cabeça. Ele não vive o corpo, ele não vive o coração. Ele vive a sua cabeça. Ele muitas vezes ele tem ali enaltecido o seu vício. E qual que é o vício do 5? É a avareza. A mesquinhez. E esse vício da avareza, da mesquinhez, ele é muito negativo. Por quê? Porque ele faz com que o 5 queira se apegar a tudo para si. Principalmente o conhecimento que ele tem. Ele não quer compartilhar o conhecimento. Na neurose mais profunda, o tipo 5 ele quer aprender e não compartilhar com ninguém. E a sua fixação é essa, ela está ligada à sua mesquinhez. E essa mesquinhez, ela vem privar o 5 de compartilhar qualquer coisa que sabe, qualquer recurso que tem. Então, a fixação do 5, essa mesquinhez, ela vem da necessidade de preservar todos os recursos que tem. E essa forma de preservar, ela acaba que descamba no mecanismo de defesa do 5, que é o isolamento emocional. O 5 ele prefere ficar no seu mundo, ele prefere ficar na sua, ele prefere não se relacionar com ninguém.
E isso é extremamente ruim. Então, o mecanismo de defesa, eu sempre falo o seguinte para todos: na sua maior virtude está o seu maior veneno. O veneno do 5 é esse isolamento emocional. Agora, como que ele pode usar esse veneno como uma virtude para mudar e sair dessa neurose e entrar ali na sua jornada de evolução? Você vai aprender nos próximos vídeos aqui comigo. Cada tipo tem a sua jornada de evolução. E a jornada de evolução do tipo 5, ela diz respeito ao não apego. É deixar de ter apego com as coisas, deixar de dar tanta importância para um livro, para um material, para uma poltrona que tenha, por uma sala que tenha, por uma cadeira que tenha, sabe? Por um conhecimento que tem. É deixar de dar tanta importância à pequenez do detalhe e se permitir viver a abundância de uma grande vida. Pensa que é fácil, não. Pode ser fácil para você que não se identifique com o 5, mas para o 5 é extremamente desafiador viver a abundância da vida. Espero que você possa se conhecer um pouco mais e, conhecendo pessoas tipo 5, se permitir relacionar melhor com elas. Tipo 6, os prudentes. O tipo 6 são aquelas pessoas vistas como prudentes e que enxergam o mundo, é assim que o tipo 6 enxerga, ó. Ele enxerga o mundo como um mundo de constante ameaça. E eu preciso estar alerta. E eu preciso estar alerta por quê? Porque qualquer problema pode acontecer e o problema que aconteceu eu tenho que estar preparado para esse problema que pode acontecer. O tipo 6, ele está sempre analisando os riscos, sempre muito preocupado. Será que vai dar certo? Será que vai ser assim? Será que isso pode acontecer? Será que aquele outro pode acontecer? O tipo 6, ele vive o que será. Ele vive. Eu também falo que são pessoas que vivem o e se. E se? Ah, eu quero fazer isso, mas e se isso acontecer? E se isso acontecer? E se isso acontecer? E se isso aqui acontecer e acontecer isso aqui ou isso aqui? E esse mundo de e se, ele faz com que o tipo 6, muitas vezes, ele crie uma barreira na sua frente, ele cria um muro na sua frente. Porque esse muro de perguntas, né, isso é muito ruim, porque faz com que o 6 ele fique analisando todas as possibilidades, fazendo muitas perguntas, e esse muro atrasa o seu próprio sucesso. Isso faz com que o 6 ele se torne extremamente ansioso, porque ele cria um muro e ele não sabe o que tem atrás do muro. Então, fica mais ansioso ainda, né? E isso criou o muro, pode fazer com que ele se afaste ainda mais dos caminhos que eles querem seguir. Agora, o que é legal do tipo 6, tá? Ele pode se tornar, num processo de evolução, objetivamente, ele pode se tornar um grande legalista, uma pessoa leal. Essa é uma das descrições do tipo 6, né? O cético leal. Ele é uma pessoa leal, uma pessoa que consegue sempre observar os caminhos, observar os perigos dos caminhos e escolher os melhores, né, do melhor caminho, ou o melhor dos melhores caminhos, não sei. Mas ele escolhe o caminho mais seguro, o melhor caminho que ele pode seguir. Esse é o lado positivo, né? O 6 ele é muito planejador, ele pensa todos os detalhes, ele pensa o passo a passo, ele pensa tudo que pode dar errado, tudo que pode dar certo. E esse lado do planejamento, ele é muito importante para o tipo 6. Ele não pode ficar preso no ego da sua personalidade. Porque quando o tipo 6, na sua neurose, fica preso no ego da sua personalidade, ele vive um mundo de insegurança. Precaução, ela se torna insegurança, um mundo imaginário de problemas. Ele fica preso, ele fica emocionalmente preso no seu medo, na sua ansiedade. E esse medo e essa ansiedade, ela toma conta do 6 a ponto do 6 não ter força, do 6 ele ficar paralisado, ele fica ali preso, aterrado e preso e não consegue dar um passo em direção a nada do que quer. Pelo contrário, às vezes ele simplesmente se afasta. Por quê? Ele cria um muro, vai e vai se afastando ainda mais de qualquer possibilidade de caminho para frente. A fixação do 6, ela está ligada à antecipação. Antecipação de quê? De cenários. É o e se que eu falei para vocês antes. O mecanismo de defesa do 6 é exatamente a projeção.
a projeção de todos os problemas, a projeção é de tudo que pode dar errado, a projeção sempre do negativo. Você vai ver, né, você vai assistir nos vídeos aqui comigo, que cada tipo tem a sua jornada de evolução. E a jornada de evolução do tipo 6 está ligada a sair dessa neurose, sair desse mundo do e se, sair desse mundo das limitações, do muro na sua frente e conseguir evoluir para, no seu processo, na sua jornada de evolução, viver o que sabe, viver a presença das suas escolhas, viver a alegria das suas realizações. Mas é um processo, tá? Tipo 6. Onde você precisa assistir os vídeos, onde você precisa participar do webinário, onde você precisa tirar suas dúvidas comigo lá, todas as suas dúvidas. O que eu mais respondo são perguntas do tipo 6. Mário, e se isso acontecer, isso acontecer? Diz respeito de quem você é. Mas quando você vai saindo dessa neurose da fixação e se permitindo evoluir, você consegue sim viver a magnitude de todos os seus resultados. Ah, tipo 7. Quem são os tipo 7? Né? Tipo 7 são vistos como as pessoas criativas. O 7, ele enxerga um mundo de prazeres. O 7 é muito guloso. E é guloso e quer todos os prazeres da vida para si. Eu falo que o 7, ele é o bom vivant. Ele é o bom vivant. São pessoas muito leves, pessoas criativas, pessoas divertidas, pessoas que vivem a vida de forma leve. E elas sempre estão buscando a inovação, a flexibilidade, a possibilidade, o novo. O 7, ele é visto muitas vezes como um generalista. Agora, isso pode ser ruim. Por quê? Porque o 7 ele é visto como alguém de conhecimento raso, né? O 7 ele é considerado um grande sonhador e ele vive das suas criações, mas isso faz com que o 7 ele fuja da dor. Tá? Fugir da dor é uma característica muito forte do tipo 7 de personalidade. Ele vive no país de Alice. Essa é a grande verdade. O 7 ele vive no país de Alice. E ele se perde nas suas próprias criações e ele tem muita dificuldade de se aprofundar nas experiências da vida. Até porque profundidade de conhecimento, de informação é o 5. O 7 ele vive o que de bom tem, tá? Mas isso faz com que ele perca o foco direcionado, ele perde a exatidão, ele se torna uma pessoa muito flexível. Quer ver algo muito comum do 7? O 7 ele tem muitas iniciativas na vida. Ele começa a aprender, ele começa a nadar, aí para, ele começa a Muay Thai, aí para, aí ele começa spinning, aí para, aí começa a tocar guitarra, aí para. O 7 ele tem muita iniciativa, mas ele tem pouquíssima acabativa. São aquelas pessoas que precisam estar o tempo todo sendo motivadas e motivando os outros para sonhar com todas as possibilidades, com tudo aquilo que é de belo e é possível fazer na vida. O 7 ele vive muitas vezes impulsionado pela possibilidade de ganho, pela possibilidade do novo, pela motivação do fazer diferente. Eu sempre falo o seguinte para os meus alunos 7: se você está pulando de galho em galho, você está em fuga. O 7, quando ele não dá conta de fazer o que se propõe a fazer, ele dá no pé. Ele vai fazer outra coisa, ele vai ter uma ideia diferente, ele vai fazer uma coisa diferente. Só que esse dar no pé, esse pular de galho em galho, significa que ele está em fuga. Mário, fuga do quê? Fuga da dor, fuga do desafio, fuga de ter que se aperfeiçoar para que seja verdadeiramente bom. O 7 ele finge que não sofre, ele finge que não tem dor, ele finge que no final tudo vai dar certo, ele finge que tudo vai ser bom, mas isso tudo nada mais é do que um olhar para o belo, para o positivo e não um olhar para a dor. Tá? Diz respeito também um pouco do vício. O vício do 7 ele está ligado à gula. A gula, não essa gula da comida que você pensa, né? A gula do querer tudo. Ler todos os livros, viajar para todos os lugares, trabalhar em várias coisas e tudo isso ao mesmo tempo. Só que essa gula insaciável é aquela gula que também faz o 7 começar e não terminar. A fixação do 7 diz respeito à imagem positiva. É ver só o lado bom das coisas. É acreditar, entre aspas, falsamente,
que tudo vai dar certo. Mas o 7 ele acredita nisso, ele tem essa imagem positiva como algo muito importante, como a sua grande fixação, na verdade. O mecanismo de defesa do 7 é a racionalização. Racionalização das suas emoções. O 7 ele foge do emocional, ele foge da dor e vive a possibilidade da sua razão, da sua mente criativa. A mente criativa do 7 ela é muito barulhenta, ela é muito intensa. Agora, você vai aprender nos vídeos aqui comigo que cada tipo de personalidade tem a sua jornada de evolução. A jornada de evolução do tipo 7 diz respeito a buscar a sobriedade. O que significa isso? Significa que ele pode, às vezes e muitas vezes, viver o momento presente. E às vezes esse momento presente ele significa dor. E às vezes esse momento presente significa fazer algo chato. E às vezes esse momento presente significa a fazer o que precisa ser feito hoje para ter a tranquilidade que a vida pode trazer lá na frente. Mas o 7 ele não quer isso. O 7 ele quer o dinamismo novo, o ser o bom vivant, não é? Esse é um desafio. Essa busca incessante, essa criatividade exuberante do 7 faz com que muitas vezes ele fique desnorteado, com muitas coisas para fazer e não fazendo nada. A sobriedade faz com que o 7 atue de forma focada, atenção concentrada, atenção focada e uma vida tranquila. Para quê? Para ter o resultado que possa ter lá na frente. Tipo 8, os grandes desafiadores. O 8, ele enxerga o mundo da seguinte forma, ok? É simples assim. Existem os fortes e existem os fracos. E o mundo é cheio de ameaças, o mundo é cheio de traições, o mundo é cheio de complicações, o mundo é cheio de perigos. E eu preciso ser forte para proteger os fracos. E é assim que o 8 separa o mundo. Ele separa o mundo nesses dois tipos de pessoas, os fortes e os fracos. E ele é forte, pronto, acabou. E sendo forte, faz com que o 8 seja direto, seja objetivo, valorize a verdade, haja sempre com o corpo. Ele é o primeiro da tríade prática. Então o 8 é a personalidade mais instintiva, mais impulsiva do Eneagrama, mais impulsiva e mais instintiva de todas as outras personalidades. Isso representa, diz respeito ao 8, ele simplesmente, ele faz. Ele não pensa, ele sente e esse fazer diz respeito a uma palavra direta, diz respeito a um confronto direto, diz respeito a uma ação que pode dar muito bom, como pode lá na frente dar muita... põe um pi aí no vídeo, dá muita... A verdade é essa. Ele tem muita força e essa força faz com que ele busque o controle o tempo todo. Controle do quê, Mário? Controle e poder sobre tudo. Geralmente nós vemos muito 8 líderes. Ele quer controlar a situação, ele quer estar em liderança, ele quer estar em evidência. E o 8 ele tem coragem para isso e principalmente ele tem energia e força para dar essas direções, para dar dá esse senso prático do que precisa ser feito. Eu dou um exemplo que é o seguinte: imagina uma sala pegando fogo. É um escritório, 200 pessoas trabalhando no mesmo andar e de repente começa a pegar fogo ali. Começa a pegar fogo. E aí o 9, muitas vezes ele fica assim, nossa, e agora? Eu não sei se eu vou, se eu fico ou se vou. E agora, como que a gente vai resolver isso? O 9, às vezes ele paralisa, ele não consegue ter ação. O 2, ele fica preocupado em ajudar uma pessoa, ajudar outra pessoa, ajudar o outro e tal. O 3, às vezes ele vai pegar o celular e vai fazer uma selfie para mostrar que ele teve resultado, ele conseguiu sair do fogo. Enfim, brincadeiras à parte, o 8 é aquela pessoa que pega e fala assim, a saída de incêndio é por ali, todos corram por ali. E o mundo caindo, e a sala pegando fogo, e aquele vucu-vucu e tal, e o 8 ele é por ali, vamos todos por ali. Então esse senso de força, senso de ação, senso de direcionamento, ele faz com que o 8 ele seja visto, ele seja admirado, mas em algumas vezes toda essa força ele faz com que o 8 seja extremamente controlador.
Ele faz com que o 8 atropele as pessoas. Ele faz com que o 8 atropele os processos. Ele faz com que o 8 ele saia do fluxo natural e queira impor a sua vontade. Ele queira impor as suas diretrizes, a sua verdade. É mais ou menos assim, todos por ali. Só que o por ali é pular do terceiro andar do prédio. Pular pela janela do terceiro andar. Mas o 8, na agilidade dele, ele pensa assim, ou você pula ou você morre. E ele quer controlar as pessoas, ele quer direcionar as pessoas. E isso pode descambar em problemas gigantes. O 8 ele é prático, ele é objetivo. E isso traz com que ele tenha muita dificuldade com pessoas lentas, com pessoas emocionais. Pessoas lentas e pessoas emocionais, elas sofrem na mão do tipo 8. Por quê? Porque ele vai querer provocar, na verdade, fazer o exercício da sua autoridade para dar um direcionamento mais específico. O vício do 8, se você observou, cada vício está ligado muitas vezes aos 7 pecados capitais. Cada tipo ali tem o seu vício, né? O vício do 8 é a luxúria, mas não a luxúria que você conhece, a luxúria da profundidade, do intenso. Então o 8 ele é intenso na fala, ele é intenso na vida, ele é intenso no corpo, ele é intenso em tudo que propõe a fazer. É comum você ver uma pessoa tipo 8, ela começa a falar e vem a intensidade, daqui a pouco parece que ela está gritando com você, mas não é. É a intensidade na fala, a intensidade nos gestos, a intensidade em tudo aquilo que se propõe a fazer. A fixação do 8 está ligada à vingança. O que significa isso, Mário? Criar estratégias para se manter forte, para se manter líder, para se manter à frente de tudo que acontece. O mecanismo de defesa do 8 ele é a negação. Nega o quê? Nega fraqueza, nega que não tem problemas, nega que não tem dificuldade, nega que não sabe. É isso que acontece. Mário, me explica um pouco melhor o mecanismo de defesa. Eu explico. O mecanismo de defesa é a pedra no seu sapato. Eu explico assim. A pedra no seu sapato é o que acontece que vai te incomodando. E esse mecanismo de defesa, ele gera em você, às vezes, ele descamba um comportamento que é um comportamento extremamente ruim. É o seu veneno e a sua virtude. É o seu veneno e a sua virtude, simples assim. Então o 8, quando ele é pressionado para, vamos supor assim, uma reunião de liderança e o 8 é pressionado sobre um tema, ele começa a negar que não sabe. E para não se mostrar fraco negando que não sabe, ele precisa se mostrar forte. Então essa negação de não sei, sou fraco, não consegui fazer, ela vem pela força de estou mandando você fazer isso, vamos por esse caminho, eu quero que seja feito desse jeito. Ele vem pela autoridade. Então o mecanismo de defesa é isso. Ele faz com que o 8 ele negue todas as suas dificuldades. Agora, você vai aprender nos próximos vídeos aqui comigo que cada tipo ele tem a sua jornada de evolução. Na sua neurose, lá no que tem de pior, no nível mais baixo da sua personalidade, o 8 ele é extremamente intransigente, extremamente crítico, extremamente agressivo, extremamente, às vezes, ameaçador, controlador. Só que o tipo 8 ele evolui no seu processo, na sua jornada de evolução, quando ele consegue encontrar com a sua virtude, que é a sua inocência, ele se permite mostrar quem é de verdade. Ele se permite mostrar quem é por trás da casca grossa que ele se pôs para se proteger do mundo. E ele vive sem a necessidade de tanto controle, de tanta força, de tanto excesso. E essa inocência é o principal para o 8, porque permite ele ser quem é de verdade. Mas não é simples. Ainda mais para o 8, que tem uma casca grossa, porque já sofreu na vida e não quer sofrer mais, ele se permitir passar por uma jornada de evolução e dessa jornada de evolução assumir as maiores potencialidades, as maiores riquezas da sua personalidade. Tipo 9, mediadores. Quem são os mediadores? Então, os mediadores, eles veem o mundo como sendo um mundo de paz e harmonia. É um mundo sem conflitos, um mundo de paz e amor, sabe? Paz e amor. Agora, isso de ver o mundo de harmonia, de paz ou amor, tende
Tá? O 9, ele tende a priorizar, na verdade, as prioridades das outras pessoas. Ele esquece também das suas próprias necessidades, das suas próprias prioridades e ele prioriza o que é importante para o outro. O 9 ele é visto como grande gente boa. É o tipo mais gente boa do Eneagrama. Ele não quer conflito. Agora, isso faz com que muitas vezes fique em cima do muro. Mário, por que nós formamos um tipo de personalidade? Na sua infância, você teve uma influência materna e paterna. E essa influência materna e paterna, ela gerou em você o seu padrão de personalidade. O 9 é aquela criança que foi muito mimada, tá? Na maioria das vezes, ela foi muito mimada pela figura paterna e também pela figura materna. Então é aquela criança que assim, eu tenho amor da minha figura materna, eu tenho amor da minha figura paterna. Eu não preciso fazer força para ter o amor. O amor ele vem até a mim, então eu não preciso me posicionar. Mas eu também não posso, se eu me posicionar com o amor da figura paterna, o que será que a figura materna vai pensar de mim? Se eu me posicionar com o amor da figura materna, o que será que a figura paterna vai pensar de mim? Então, ela perde o inconsciente das suas próprias necessidades, das suas próprias vontades, dos seus próprios desejos. E cresce um adulto que fica em cima do muro. E cresce um adulto que procrastina. E cresce um adulto que escuta a opinião de um, escuta a opinião de outro e não toma partido. Por quê? Para não gerar conflito. Interessante observar que o 9, ele também é da tríade prática, né? Ele tem a energia da raiva, a energia do centro físico, do corpo. Só que diferente do 8, que usa energia para ganhar o mundo, para dominar o mundo, e diferente do 1, que usa energia para interna, né? A sua energia interna, o 9, ele não usa energia nem para um lado nem para o outro. Então o que ele faz? Ele aterra a sua energia. E esse aterrar a sua energia, ele acaba se paralisando. É como se a energia ela ficasse assim, represada, ó. Aterrada, represada. E ela não coloca essa energia para fora. Isso faz com que o tipo 9 muitas vezes esqueça de si mesmo, esqueça do que é importante para si, foque em satisfazer todos os grupos de que faz parte, o grupo da família, o grupo dos amigos, o grupo da empresa, o grupo da igreja, enfim. Ele participa de inúmeros grupos em prol de viver o que os grupos têm para oferecer para ele, mas, enfim, ele quer participar do grupo da família? Pode ser que não. Mas ele está lá porque se aparece, tipo 9 saiu do grupo, o que as pessoas vão conflitar com ele? Por quê? Por que você saiu do grupo? E esse conflito, ele faz perder a harmonia. Perder a harmonia. E muitas vezes o 9, ele não percebe isso, ok? Ele não percebe que fazer pelo outro, em prol do outro, o que o outro quer, é um grande problema para si mesmo. E isso dói. Mas dói a ponto dele não conseguir ter reação, ter mudança, ter senso de mudança. O vício do 9, ele é dito como preguiça, mas eu não concordo com a palavra preguiça, tá? Eu gosto da palavra narcotização. Pior ainda, né, Mário? Narcotização não. É um sentimento de falta de energia. E a verdade é essa, por quê? O 9 ele tem energia pra caramba, ele tem a mesma energia do 8 e do 1, só que a energia do 9 ela está represada. Então, ele não vive essa energia. A energia ela está inerte, ele vive a inércia. Mas não é a preguiça, ele vive a inércia. Por quê? Porque ele não sabe o que fazer para ativar essa energia. Quando ele consegue ativar essa energia, ninguém segura um tipo 9 evoluído. Ninguém segura um tipo 9 evoluído. Agora, ele precisa se defender, ele precisa se evoluir, né? E essa defesa e essa evolução, ela passa, né, pelo processo, né, de sair ali da sua grande fixação. A fixação do 9 diz respeito à indolência. Ele acredita que não sente dor, ele acredita que está tudo bem, né? É a fixação do Martim da Vila. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então ele vive essa fixação de que está tudo bem.
ele vive a fixação de que tudo vai dar certo. Mesmo que esteja assim, ó, sendo bombardeado de tudo quanto é lado, ele vive a fixação de que no final tudo vai dar certo. E aí, como eu disse anteriormente, a narcotização, que é seu mecanismo de defesa, ela faz com que o tipo 9, mesmo que tenha conflito, tiro, porrada, bomba de tudo quanto é lado, ela faz com que o 9 ele fique preso, ele fique desligado, ele fique realmente como se estivesse dopado, assim, ó. Ele fica dopado, ele fica narcotizado e ele não consegue fazer isso. É lá embaixo, ó, na sua neurose. Na sua neurose, o tipo 9, ele fica largado no sofá sem conseguir fazer, sem conseguir responder a nada. Mas cada tipo de personalidade, ele tem a sua jornada de evolução. E a jornada do tipo 9, ela passa por descobrir a sua virtude. A virtude, quando o 9 ele encontra a sua virtude, vive a sua virtude, ele sai da neurose do jogado no sofá, ele sai dessa neurose do não conseguir se posicionar e ele, num processo de evolução, ele vive a sua virtude, que é a ação certa. Essa é a virtude do tipo 9. Olhar o caminho e se desenvolver, fazer o que precisa ser feito. Olhar o caminho e se desenvolver, fazer o que precisa ser feito. Repetir 2 vezes, vou repetir de novo, tipo 9. Olhar o caminho e fazer o que precisa ser feito para viver as suas necessidades. Olha só, viver as suas necessidades, a sua ação certa. E quando o tipo 9 ele vive a sua ação certa, ele age da melhor maneira possível. Por quê? Porque ele tomou o seu próprio partido. 9, olhar para você. 9, olhar o caminho que você quer percorrer. 9, se desenvolver para fazer o que precisa ser feito e percorrer esse caminho. No final, realização. No final, sucesso. No final, tranquilidade. Tranquilidade com você mesmo, acima de tudo. É uma jornada. Ó, neurose, ação certa. É uma jornada esse processo de desenvolvimento. Eu sou Mário Oliveira, te convido a aplicar o teste das 9 personalidades, a assistir toda essa série de vídeos. Mário, quero maratonar essas séries. Essa série, procura o vídeo onde eu revelo o segredo das 9 personalidades. É um vídeo completo de quase 60 minutos, onde você vai assistir todos esses vídeos de uma vez só. Mais importante de tudo, para você que chegou até aqui, para você que assistiu os 9 vídeos, né? Começando lá pelo 1, passando por todos eles e chegando aqui no tipo 9. Qualquer dúvida que você tenha, qualquer pergunta que você tenha, me acompanha lá no Instagram. Eu compartilho um rico conteúdo todos os dias. Eu respondo a todas as suas perguntas. É só você mandar: Mário, assisti no YouTube, tenho essa pergunta para te fazer. E eu vou te responder. Eu mesmo respondo a todos os alunos. E mais importante do que isso tudo, eu te espero no nosso webinário, ao vivo, no nosso webinário 100% gratuito para você. Acompanhe no seu e-mail, você vai receber o convite no seu e-mail. Eu te espero lá.